Muito bem, hein? Vamos falar dos clássicos do fim de semana, vamos virar a chavinha aqui e voltar a falar de Campeonato Brasileiro, porque tem São Paulo e Corinthians amanhã, sabadão à noite, hein? Tem clássico, hein, Estarei lá. Sábado à noite. Eu não curto muito jogo sábado à noite, sabia? Não? Ainda mais clássico. Não. De sábado à noite é um horário péssimo para pessoas solteiras, para pessoas casadas. Para pessoas solteiras é tudo bem, para pessoas casadas é péssimo. Qual que é essa lógica? Porque o solteiro vai sair depois do jogo? Os solteiros vai para balada depois do jogo. Acaba o jogo às 11 da noite, que diferença faz? Para pessoas casadas é péssimo. Eu marquei um jantar com um casal, amigo nosso, não sei o que lá. Eu acho que você quer dizer assim, se você tem um programa mais cedo, ele bate com o jogo e aí é ruim. Se você é solteiro, você vai sair só na madrugada. Dá no mesmo. Amanhã eu vou para um churrasco em Porto Feliz. Aí vai chegar uma hora do jogo, fazer uma festa junina à noite. Eu quero ver o jogo. Eu vou ter que arrumar um jeito de pegar o iPad, botar de lado. O cara fala, mas você tá vendo o jogo? Tô vendo o jogo, ué. Tô vendo o jogo, Tô vendo o jogo aqui no iPad. Aí, não, mas você tá vendo o jogo? Tá na mesma festa junina? Eu quero ver o jogo. PVC como um grande corintiano vai assistir o jogo. O ponto central, assim, Campeonato Espanhol, ninguém discute o horário do jogo, tá sempre lotado. E amanhã também vai ter, assim, 45 mil pessoas. Vai estar cheio. E nem todos solteiros. Os solteiros e casados do nosso chat aí, contem pra gente, vocês gostam de jogo sábado à noite, sim ou não? O jogo sábado à noite ajuda e atrapalha a vida de quem? Do casado ou do solteiro? O cara vai no estádio e leva a patroa, qual o problema? Não é esse o problema. O problema é que você tem outro compromisso. Você tem outro compromisso familiar. Verdade. Mas André Hernan estará nesse jogo. Vou entregar o craque. Aniversário do pai da sua namorada. Você tem que ir. Tem que ir logo prestigiar o Sobrão. Aí não vai ver o jogo. Eu vou entregar o craque nesse jogo aí pro melhor em campo. Você vai pro jogo? Vou pro jogo, estarei lá no campo. Você é solteiro. Então vamos falar dessa... Lá no campo. Vamos falar dessa partida então, que pelo lado do São Paulo, que é o mandante, joga em casa. Aliás, o Morumbi vai estar cheio. O PVC com suas crises de riso. Qual que é a piada da vez que eu perdi? Ele tá apontando pra mim. Ai, Jesus, eu fico perdida aqui no meio das piadas. PVC quer me derrubar. Você quer te derrubar? Quer me derrubar. Você vai levar a patroa, André Hernan? Não, ela não quer ir. É muito tarde. E ela é... Aí, tá vendo? É muito tarde. Muito tarde. Mas ela é parte envolvida no jogo. É parte envolvida no jogo. Eu sou jovem, eu posso em qualquer horário. Se o jogo for 10 da noite, eu vou também. Mas vamos falar então, quem vai assistir, quem não vai? Quem vai estar no compromisso ali com o telefone do lado? Lucas Moura não estará nessa partida, né, André Hernan? Isso tem virado uma certa novela. O torcedor está preocupado com essa situação, né? Que faz que vai voltar, não vai. É contra o Bragantino, não é. É contra o Corinthians, não é. E agora o São Paulo se manifestou. O São Paulo se manifestou com uma nota explicando, né, todo a história, né, a linha do tempo dessa lesão do Lucas. Começou 4 meses atrás, lá no jogo do Allianz, né, do Campeonato Paulista, quando o São Paulo foi eliminado na semifinal. Então, era um trauma no joelho, né, num primeiro momento, nunca se cogitou fazer cirurgia, porque não rompeu o ligamento. Uma pancada, um trauma na cápsula do joelho, mas que também... a rótula patela. A rótula, que pega, claro, o ligamento. Mas o que incomoda mesmo é a dor na cápsula do joelho, que é hoje chama de patela. A rótula, patela, E aí o Lucas ficou fazendo tratamento, né, convencional, fisioterapia, usou durante um tempo uma proteção no joelho que ajudava, né, ali para você estancar ali a dor mesmo. Foi um tratamento assim que o próprio Lucas entendia que ia ser rápido, mas foi se arrastando, né? Foi tendo desdobramentos. E aí lá em 6 de maio, o Lucas volta no jogo contra o Alianza Lima. E aí volta a sentir dores. E aí ele decide então parar para tratar e zerar. Só que até agora ele não consegue ter a segurança de voltar, porque é um jogador que tem essa característica de velocidade, de arranque, de correria, de ter muita velocidade, então ele sente um pouco ainda. O Lucas, nos treinos do dia a dia, é importante a gente frisar, nos treinos do dia a dia o Lucas faz todos os movimentos, ele treina normalmente. Mas quando ele faz aquela arrancada de velocidade que é do mesmo ritmo do jogo,
não é que ele sente a dor, mas ele sente como é que fala? Uma fisgadinha, um incômodo, que tira dele a confiança de voltar. E, obviamente, os médicos também auxiliam ali o Lucas e entendem que também não é hora se ele sente tem qualquer tipo de sensibilidade ali na hora de fazer o arranque. Então, o Lucas, ele é um jogador que está muito preocupado com isso porque ele não quer jogar, entre aspas, no migué. Tipo assim, não vou correr, vou jogar, dá para jogar, mas não vai ser o Lucas da explosão, da velocidade, do arranque, porque ainda tem uma sensibilidade e ele não se sente seguro. E ele relata isso aos médicos, os médicos fazem um exame, né? Já fizeram 3 exames no Lucas, vão vendo que realmente está evoluindo a lesão. Hoje, o ligamento não é um problema, a questão é a cápsula do joelho, onde ele sente o incômodo na hora de fazer o arranque. E acredita-se que em 2 semanas, ou no começo de agosto, ele possa voltar zerado. Posso fazer uma sugestão para o São Paulo, que é ao mesmo tempo uma reivindicação minha? Antigamente você levava o médico e o jogador e fazia uma entrevista coletiva. Isso foi o que foi questionado para o Crespo 2 dias atrás. E o Crespo disse, tem que falar com o médico. E o jornalista em questão perguntou, mas o médico não está aqui. E o Crespo respondeu, mas o jornalista é você, o seu trabalho, não é o meu. E o São Paulo responde publicando uma nota que é uma forma de se expressar. Mas a forma mais correta, porque, por exemplo, quando a gente está aqui discutindo que a cápsula do joelho, que o São Paulo está chamando de cápsula do joelho, e eu interpreto que a cápsula é a patela, que no passado era chamada de rótula, isso é uma avaliação minha, eu sou jornalista, não sou médico. Então tem questões técnicas e clínicas que quem pode explicar é o médico. E que quem pode falar sobre o que está sentindo é o jogador. O Lucas pode perfeitamente não querer dar essa entrevista coletiva. Do ponto de vista da transparência e do esclarecimento do que está acontecendo, que foi o que o repórter perguntou para o Crespo 2 dias atrás, o melhor cenário não é a publicação de uma nota, embora eu respeite profundamente a nota. O melhor cenário é uma entrevista coletiva. O médico e o jogador ou o médico. De preferência, o médico e o jogador. Você acha que vai criando um burburinho e uma insegurança por parte da torcida, né? De entender o que está acontecendo. O Ronaldo teve uma ruptura do tendão patelar no jogo internacional de Lazio em 2000, que o mundo inteiro assistiu. O fato de você ter uma dor na cápsula do joelho, que eu, correta ou incorretamente, sem assistência médica, determinando na minha cabeça que é a patela, se você der um arranque mais forte, isso pode levar a uma ruptura do tendão patelar? Essa é uma pergunta que você faz na coletiva. Porque eu não sou médico, eu sou repórter, eu sou jornalista. Então, eu sou do tempo em que presidente da República fazia pronunciamento e jogador de futebol dava entrevista coletiva. Hoje, presidente da República e ex-presidente da República dão entrevista coletiva e jogador de futebol faz pronunciamento. Então, isso não combina, cara. Agora, pensando nesse time, como que Hernan Crespo vai montar essa equipe para enfrentar o Corinthians? Ele já não vinha contando com o Lucas e vem aí pensando, né, nesses 2 jogos até agora, ele montou times diferentes. A gente imagina um time mais próximo ao que ele enfrentou, ao que ele colocou em campo contra o Red Bull? Porque contra o Flamengo ele foi bem defensivo, 3 zagueiros, 3 volantes. Contra o Red Bull ele já muda um pouco essa formatação, com Bobadilla e Marcos Antônio, que foram bem na partida, né? Bobadilla, inclusive, foi muito bem. Isso é o que a gente imagina? É um time com mais mobilidade, ainda mais que vai jogar contra um adversário, tem do outro lado ali um treinador que conhece muito bem esse São Paulo, trabalhou com a grande maioria desses jogadores, foi campeão da Copa do Brasil. E assim, vai ter que propor o jogo, o São Paulo vai se lançar, vai sair para o jogo. E para você ter mais mobilidade, esses 2 jogadores responderam mais rápido, né? Porque você tem um Bobadilla que vai muito bem na seleção paraguaia, né? Um jogador que sempre quando é convocado e entra na seleção paraguaia, ele rende muito bem. No São Paulo estava com pouca oportunidade, mas agora com
com o Crespo ele se soltou, né? Tem o próprio Marcos Antônio, que é um motorzinho para mim, ele não foi bem contra o Flamengo, eu achei que ele não foi bem, mas contra o Red Bull Bragantino, sim, a dupla funcionou. Então, São Paulo com mais mobilidade, mais velocidade. Então, essa é a intenção do Crespo. O Alisson está um pouco atrás nessa briga hoje, né, Hernan? Ou não? Eu acho que o Alisson ele caiu um pouco de rendimento. Caiu questão física envolvida. Acho que é fase também, né? Fase do jogador. Que nem o Pablo Maia também, tá uma fase muito... E que era a dupla titular, né? Muito. Caiu muito o Pablo Maia. Ele vai com o Luciano, né? Porque o Luciano é um jogador que ame ou odeie, o Luciano tá sempre fazendo gol. Então, assim, é impressionante. E aí, esses jogos, tipo... Corinthians, os clássicos, assim, o Luciano cresce em jogo, assim. E contra o Red Bull ele deu 2 assistências. Deu 2 assistências. Contra o Bragantino. Eu gosto muito do Luciano, só não gosto muito desse jeitinho dele, assim, de ser meio chatinho. No bom sentido, até. É um cara que cobra, um cara que está sempre reclamando, fala mesmo nas entrevistas. Ele é um cara no dia a dia chato mesmo, assim, que cobra, que exige. E o torcedor adora, o torcedor de São Paulo adora o Luciano. Tem uns que não gostam, aquela coisa, ame ou odeio, mas o cara tá lá e tem números, ele é um cara que tem números. Então, acho uma boa nesse momento. É a melhor forma de São Paulo enfrentar o Corinthians, PVC? São Paulo achou um 3-4-2-1, que é o formato que está jogando. 3 zagueiros, vai ser Perrarés, Arboleda, Alan Franco, eventualmente, como semana passada, joga o Sabino. Aí, questão dos 2 laterais, se eles são criativos ou se eles são mais defensivos, mas taticamente o time é esse. Aí você vai ter o Oscar e o Luciano, porque não tem o Lucas. O que mais me chama a atenção é que o São Paulo não perde para o Corinthians há 6 jogos. São 5 vitórias e 1 empate. Nesses 6 jogos, o Lucas jogou 6 e fez 4 gols. 5 vitórias e 1 empate. O último jogo que o São Paulo jogou sem o Lucas foi a última vez que perdeu para o Corinthians. E vai jogar sem o Lucas. Né? Só uma coincidência, de Lucas a Lucas. Não sei se o Corinthians vai ganhar no Morumbi. Acho que o Morumbi vai estar cheio, vai ter perto de 40 mil pessoas, 45 mil pessoas. Apesar da campanha muito ruim do São Paulo, muito oscilante do São Paulo, deve ter mais de 40 mil pessoas. E o São Paulo jogando em casa, nos últimos 8 anos, o Corinthians ganhou 2 vezes o São Paulo no Morumbi. Se uma coisa aconteceu nos últimos 10 anos no futebol de São Paulo, que coincide com uma torcida única, é que o mandante é favorito. Tirando Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians é o clássico em que o mandante não faz diferença. O Corinthians ganha do Palmeiras no Allianz Parque e o Palmeiras ganha do Corinthians em Itaquera. Mas São Paulo e Corinthians tem sido... O São Paulo ganhou só uma vez em Itaquera, o Corinthians nos últimos 8 anos ganhou 2 vezes no Morumbi. Então, tem um favoritismo ligeiro do São Paulo, mas a ausência do Lucas traz essa coincidência. São 6 jogos seguidos sem o São Paulo perder do Corinthians, em qualquer lugar, inclusive quebrando o tabu em Itaquera. 5 vitórias, 1 empate e 4 gols do Lucas. A última vitória do Corinthians foi a última vez que o São Paulo jogou sem ter o Lucas. E bem equilibrado esse jogo, né? Uma ligeira vantagem porque joga em casa, o Corinthians um pouco mais pronto, porque o Crespo está muito no início do trabalho, só 2 jogos até agora, 2 jogos muito diferentes. Então, o Corinthians com um pouco mais de cara. Mas, honestamente, jogo sábado à noite e a bola que os 2 times vêm apresentando não me anima muito, não. Você não vai ver o jogo porque é sábado à noite, não é porque a bola dos 2... As 2 coisas. Sabe aquele jogo que não te anima? Assim, não imagino um grande jogo. A bola que os 2 times estão apresentando. Você não vai ver o jogo. É certeza que você não vai ver o jogo. Vou tentar ver o jogo. Vai ver. Eu vou estar numa festa junina em julho e vou tentar ver o jogo. Se você não quiser ver, alguém vai estar vendo também com você, né? Só falar uma coisa pra você. Eu vou ver o jogo. Eu só estou dizendo que não é aquele jogo que anima pelo que os times vêm jogando. Nossa, São Paulo e Corinthians. Não, é um majestoso. Não estou falando da história, estou falando do retrato de agora. Deixa eu dar um exemplo só do que eu estou falando, da questão do horário do jogo. Eu acho há muito tempo que, assim, o jogo sábado à noite, o horário não é o mais convidativo, mas aquilo que eu falei brincando é pura verdade, assim. Para um homem solteiro, para uma mulher solteira, é mais fácil ir para o jogo do que se você tem casado e tem compromisso familiar. E ele fala com uma seriedade, parece uma análise tática. Eu estou falando pelo seguinte, olha só. Eu tive a felicidade na temporada 2011 e 2012 de fazer os 2 jogos Barcelona e Real Madrid no Campeonato Espanhol. O primeiro turno foi uma semana antes de Santos e Barcelona, foi 7 de dezembro, estava 3 graus de temperatura, chovia. Sábado, 8 da noite. Tinha 85 mil pessoas no Bernabéu. O segundo jogo
jogo de volta, 21 de abril de 2012. Barcelona 1, Real Madrid 2. O primeiro foi 3-1 Barcelona em Madrid, o segundo, Barcelona 1, Real Madrid 2. 21 de abril de 2012. Era sábado, 9 da noite. Uma noite linda. Você ir para as Ramblas. Opa, Para ir, bom. tomar um negócio. Tomar um negocinho. Bom demais. Tinha 90 mil pessoas no Camp Nou. E assim, você vai dizer, mas era Real Madrid e Barcelona. Mas 20 anos antes, Real Madrid e Barcelona perdia para Milan e Inter. Então, Real Madrid e Barcelona, tanto faz a hora. Você quer ver o jogo. É essa conquista que a gente precisa ter no futebol brasileiro. E que a gente está mais perto. Por incrível que pareça, está mais perto. Por mais que a gente discuta estádio brasileiro elitizado, por mais que se discuta preço do ingresso, a média de público do Campeonato Brasileiro hoje, 14ª rodada, é 25.500. Está anunciado que esse campeonato vai ter o maior público da história de qualquer campeonato no Brasil. Nós vamos bater 27 mil pessoas de média de público, talvez 28 mil pessoas de média de público. Né? A rodada do meio de semana deu 26 mil, mas a rodada do final de semana passado deu 34 mil pessoas de média de público. Então, o horário importa, mas o fundamental é como você consegue comprometer o torcedor para estar no jogo. Eu preferia que o jogo não fosse 9 da noite, também preferia, mas 9 da noite, provavelmente, vai ter 40 mil pessoas no Morumbi. Solteiros ou casados? Solteiros e casados. O que não pode ser um jogo de solteiro e casado. Né? Não, aí não pode. Aí não pode. Até porque é um clássico, né? Majestoso, minha gente. E como é que chega esse Corinthians, hein? A gente tem aí de volta o Romero e também o Memphis, né? Que estavam suspensos. O Yuri Alberto, o time tem uma expectativa para voltar, ainda é dúvida para essa partida. Já está fora, já tem um tempo pela fratura na clavícula. Vem de uma vitória super importante, que o time também não jogou bem, mas naquele momento os 3 pontos que valiam diante do Ceará, então chega com essa vitória na bagagem e vai enfrentar esse São Paulo, 2 times muito oscilantes ainda nesse momento. Não, 2 times que precisam vencer, né? O fato do São Paulo ter chegado até aqui e nesse jogo do Bragantino com um empate é algo assim que o São Paulo vai ter o Morumbi todo a favor, é verdade, mas o Corinthians chega com essa vitória fora de casa em cima do Ceará, que é um time que está fazendo uma campanha legal no Campeonato Brasileiro, com confiança. Mesmo que o jogo tenha sido abaixo, mesmo que o Corinthians não tenha desempenhado, os 2 times foram mal, né, no meio da semana, mas o Corinthians venceu e essa vitória dá muita confiança. Eu estava falando com o André Ramalho depois do jogo ali, papinho off ali depois do jogo e tal, e ele falou que o importante era sair com a vitória, porque dava mais confiança para ir para o clássico contra o São Paulo. Então é um Corinthians que vai chegar com a alta e vai ter o Memphis, sem dúvida nenhuma faz a diferença, jogador importante. O Romero é um cara que também, que nem eu falei do Luciano, o Romero é esse jogador também às vezes dos jogos grandes, né? Que é um cara que define. Então, assim, o Dorival, por outro lado, conhece muito bem o que é o São Paulo, o ambiente. Até brinquei e falei, ei, Dorival, vai ser ovacionado lá no sábado? Ele brincou, deu risada e tal, porque sabe que o torcedor de São Paulo gosta muito do Dorival, né? Mas, óbvio, vão torcer contra o Dorival no fim de semana. Acho que vai ser um jogo bom, tem tudo para ser um jogo bom. Mesmo com os times oscilando, não estando nos seus melhores, no melhor momento, os 2, né, no caso, eu acho que vai ser um jogo que tem ingredientes para ser legal. Boa, e esse jogo, onde você assiste, aqui a gente dá o serviço para vocês, hein? Amanhã, então, sábado, 9 da noite, no Morumbi, no estádio. Se você não for ao estádio, se você não for casado, você assiste no estádio. Se você não for casado, se você for solteiro, que é um jogo só para solteiros. Eu não falei que é só para solteiros. O PVC decretou aqui. Decretou, é só para solteiro. Sport TV e Premier. É o esquenta, o pré-balada dos solteiros. Os casados vão fazer outra coisa. Sport TV e Premier é só para casados. E o solteiro? O solteiro vai no estádio. Ah, tá. Entendeu? Eu achei que só solteiro ia ver. Não, casado também. Eu sou casado e vou no estádio.